Irmãos em Cristo e todos aqueles que passam por aqui por esse vídeo, sejam bem-vindos. Esse aqui é o nosso canal Estudamos a Bíblia e eu estou aqui com essa cara de feliz porque nós estamos hoje começando mais uma jornada de estudos. Nós vamos hoje começar o nosso estudo da primeira carta de Pedro. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque a gente tem Bíblia, a gente tem acesso a esse conteúdo maravilhoso. Obrigado porque a gente está aqui mais uma vez, Senhor. Reunidos virtualmente à distância, mas todos guardados por Ti, para conhecermos um pouquinho mais da Tua Palavra. Nos ensina mais uma vez, Senhor, nos ensina, nos mostra o caminho, nos ilumina o caminho, em nome de Jesus. Amém. E sim, eu estou aqui com essa cara de bobo, de feliz, porque eu sou um apaixonado pela Bíblia Sagrada. Você que já acompanha aqui o canal sabe disso, da minha paixão por esse livro. São aí 40 anos que eu me maravilho com essa obra de Deus. E hoje a gente começa mais um trecho importante. Vamos lá então, como a gente costuma fazer, vamos olhar um pouquinho de contexto, conhecer um pouquinho dessa obra, antes de mergulhar no texto, o que a gente vai fazer ainda hoje. Bom, esse Pedro aqui, sim, é o Pedro, o apóstolo, né? Conhecido aí também por diversos apelidos, inclusive Pedro é um apelido dele, o nome dele era Simão, e ele também era conhecido como Pedra, Keifá, que veio pra gente como Pedro, por causa de uma série de passagens muito interessantes dele com Jesus, lá nos evangelhos. Aliás, evangelhos que nós já estudamos aqui no canal. Se você está chegando agora, olha a descrição desse vídeo, tá? Tem muita informação aqui importante para você descobrir todo o material que a gente já estudou e como é que você pode estudar também. Então, Pedro escreveu essa carta e tem uma história muito interessante, né? Pedro, ele foi ali um dos principais, até melhor dizendo, Pedro ele foi o primeiro entre iguais, entre os apóstolos. E em dado ponto da vida dele, Pedro então sai de Jerusalém e vai para outros lugares levando o evangelho. Num ponto da história, a perseguição está pesada contra os cristãos. E Pedro escreve essa sua carta como uma carta de orientação em meio à perseguição. Ao mesmo tempo, essa carta também, ela contém elementos muito interessantes ligados ao batismo, tanto que se cogita até mesmo que uma parte dessa carta aqui era usada como liturgia do batismo, lá nas primeiras igrejas, no primeiro, segundo, talvez até terceiro século. E tem alguma discussão sobre o momento exato em que ele escreveu isso. Vamos aqui seguir uma linha de pesquisadores que dizem que essa carta foi escrita ali em torno do ano 64, 65 depois de Cristo e escrita em Roma. Nós veremos no final da carta o indício que aponta para o local de escrita aqui sendo Roma. Então, este Pedro, tão conhecido nosso aqui do estudo dos evangelhos e também de Atos dos Apóstolos, esse Pedro começa aqui sua carta, em que muita gente vê até semelhanças aqui também com os escritos de Paulo, o que é maravilhoso, porque nós estamos falando de apóstolos de Jesus Cristo, pessoas que estavam ensinando o mesmo caminho, então é muito importante que hajam convergências. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pausa que eu sempre faço quando a gente fala em apóstolo. Gente, apóstolo, tá? Não existe hoje. Não existe. Os apóstolos, nós lemos em Atos dos Apóstolos qual era o critério para ser apóstolo. Entre os critérios, tinha que ter caminhado com Jesus. Tanto que Paulo caminhou com Jesus ressurreto, e ele se refere ao próprio Paulo, né, como algo assim excepcional, por causa dessa característica. Então os apóstolos foram os 12 originais, né? Judas cometeu suicídio, escolheram Matias para o lugar dele. Depois nós vemos no livro de Atos que Barnabé também era tratado como apóstolo, Tiago, irmão do Senhor, também era tratado como apóstolo. Vimos no finalzinho da carta aos Romanos, que nós já estudamos aqui no canal, nós vimos que havia Andrônico e Júnia, um homem e uma mulher, que eram também apóstolos. Se você tem problemas com o pastorado feminino, eu quero oferecer a você palavra de Deus nessa direção. Você pesquise aqui no canal, na série Pergunte Aqui, um dos Pergunte Aqui está lá o tema. Você bota aqui na plataforma, né? Estudamos a Bíblia, Pergunte Aqui e Pastorado Feminino. Vai cair no vídeo lá que vai lhe ajudar. Não lembro de cabeça o número do vídeo, mas é 20 e alguma coisa já. Então,
Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo quer dizer alguém enviado em nome de, alguém enviado com poderes para agir em nome de quem o envia. Se usa a expressão comissionado, né? Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Essa palavra eleitos, nos dias de hoje, a gente usa muito em relação a eleições, né? Mas vamos lembrar que a palavra significa escolhidos, alguém que foi escolhido para alguma coisa, para alguma tarefa. Peregrinos dispersos. Muita discussão sobre esse termo, mas a ideia geral aqui é que nós, que entendemos o nosso chamado para Jesus Cristo, nós também entendemos que esse mundo não é o nosso lar. Esse mundo é uma passagem, é uma vida transitória rumo ao nosso lar. Então, aqui nessa terra, somos peregrinos. Essa expressão era aplicada no Antigo Testamento literalmente a alguns homens que, de fato, eles eram nômades, homens de Deus. E a gente aplica, então, depois no Novo Testamento e ao longo da jornada da igreja àquelas pessoas que se entregam a Cristo e entendem que a sua jornada nessa terra é uma peregrinação rumo à casa celestial. Peregrinos dispersos, né, os da diáspora, ele se refere aqui a pessoas que estão em diversos lugares espalhados. E isso aqui pode ter uma relação com a perseguição que houve lá em Jerusalém, no comecinho de Atos, em que a igreja se dispersou pelo mundo todo. Também pode ter uma relação com os judeus, que por perseguição também se dispersaram por todo o mundo, e aí muitos se converteram a Cristo. Mas o fato é que eles estavam numa região que ele cita aqui nominalmente, Ponto, Galácia, a dos Gálatas. Sim, essa Galácia aqui é da carta aos Gálatas, que a gente também já estudou aqui no canal. Capadócia, na província da Ásia, e na Bitínia. Tudo isso aqui fica ao sul do Mar Negro, naquela região que a gente hoje conhece como Turquia. Era uma região de muitas igrejas, ali houve uma grande prosperidade do evangelho. E província da Ásia, só lembrando, tá? Não é o atual continente da Ásia, é a antiga província romana da Ásia, que era uma região bem menor. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Já expliquei para você em outras cartas, mas vamos sempre explicar de novo. Nós não podemos aqui cair no erro calvinista. É o único caso de religião que eu cito aqui, porque é um erro muito comum, muito disperso entre a igreja. São aqueles que acreditam que Deus, lá no princípio, ele já fez as pessoas já escolhendo. Vai para o céu, vai para o inferno, vai para o céu, vai para o inferno, e que as pessoas não têm escolha nenhuma. Isso não está de acordo com a interpretação ampla das Escrituras. Isso só funciona se pegar alguns textos isolados e tirar do contexto. Então, aqui, as pessoas foram escolhidas, eleitas, escolhidas por Deus, de acordo com a presciência, o pré-conhecimento do Pai. Não é pré-determinação. É pré-conhecimento. Deus sabe todas as coisas. Deus está fora do tempo e Ele sabe as escolhas que nós vamos fazer. Mas as escolhas são nossas. Se assim não fosse, a Bíblia não teria tantas exortações a nós para que nós primeiro nos arrependêssemos dos nossos pecados para seguir o Evangelho. Bom, se tudo fosse pré-determinado, não precisava nem de Bíblia, na verdade. Solta o povo no mundo que nem boiada e cada um vai procurar o seu destino. Não. A Bíblia tem exortações, Arrependam-se e creem no Evangelho. E ainda, permaneçam no Evangelho. E para aqueles que caíram, voltem para a casa do Pai, como filho pródigo. Tudo isso não faria sentido se nós não tivéssemos a escolha para essas coisas. Claro que tem um tema bastante profundo que a gente pode estudar. É uma coisa ali, tem uma palavra bem complicada para uma coisa simples. A palavra complicada é soteriologia. A coisa simples é o estudo da salvação. O que a Bíblia nos mostra claramente é que o ser humano não consegue por si mesmo sair da vida de pecado. Então esse chamado de Deus, essa conversão, ela é um ato divino, sim. Porque a gente não consegue, a gente uma vez enlameado, a gente fica lá no pecado e se deixados inteiramente à nossa escolha, a gente vive lá, continuando lá. Então vem o Espírito Santo e nos dá aquele impulso para a salvação. Mas a Bíblia deixa muito claro que nós podemos, se assim quisermos, abandonar esse impulso e seguir o caminho do mal. Então sim, a responsabilidade é humana e individual. Ainda assim, Deus sabe o que nós vamos escolher. Então, de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, olha que interessante como aqui ele vai falando aqui do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele já falou que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Ele fala aqui que é o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito. Obra santificadora, obra
que separa. Santificação, essa ideia. Separação para um propósito. Não é sectarismo, tá? Deixa eu explicar a diferença. O sectarismo é aquela prática daquele pessoal que diz assim, ó, só nós estamos com Deus, só nossa religião é a correta e vocês aí vão tudo pro inferno. Isso é sectarismo. Santidade, santificação é a separação para um propósito. É o entendimento que todos os cristãos, não importa a placa que tem na porta, mas se são cristãos, são separados para um propósito específico, que é glorificar a Deus. Já dei esse exemplo, ele é bem pobrezinho, mas ajuda a entender. É como se você tivesse na sua casa algumas louças que são melhores, aí você separa e diz assim, essas aqui é para um propósito específico, vai ser para dia de festa. Quando tiver aqui um aniversário, uma celebração, aí eu vou usar essas aqui. Então essas são separadas para um propósito específico. Assim são os cristãos, separados para um propósito específico. Não quer dizer que é melhor do que alguém, não quer dizer que eu não me misturo com os outros, quer dizer, eu tenho um destino especial que é glorificar a Deus. É a obra santificadora. É o Espírito Santo que faz isso conosco. Então ele citou aqui o Pai, o Espírito Santo, lá no comecinho citou o Filho, mas vai citar de novo. Para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Porque nós olhamos para o Antigo Testamento, nós sabemos, eu e você que estudamos a Bíblia, que a legislação do Antigo Testamento não é para a igreja, mas o Antigo Testamento tem muitas lições para nós. E lá nós vemos que quando se santificava alguma coisa, se fazia um rito onde havia aspersão de sangue. Só que na nova aliança é o sangue de Cristo que é aspergido em nosso favor. Então ele juntou aqui, ele falou do Pai, do Espírito Santo, do Filho, falou da Trindade. E aí, então, vem a saudação, graça e paz lhes sejam multiplicados. Olha que saudação intensa que o apóstolo Pedro tem. Nos lembra aqui também o apóstolo Paulo. Nós vimos isso lá em cartas anteriores, né, que a gente já estudou, já estudamos Romanos, já estudamos Gálatas. Às vezes a saudação, o olá do apóstolo é uma coisa maravilhosa, uma quantidade de ensinos, é uma quantidade de palavras que a gente vai estudando e vai aprendendo. Então, eu vou ler aqui o texto corrido que eu expliquei agora para você pegar o conteúdo total. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Glória a Deus por essa palavra, né? Que saudação belíssima. Então, vamos agora entrar no restante aqui da carta. É uma carta breve. Se você quiser folhear a sua Bíblia, você verá que essa carta não tem muitos capítulos. Nós vamos aqui olhando, olha, 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5 e acabou. Só que a quantidade de conteúdo, você já viu no olá de apóstolo Pedro aqui, né? Se só a saudação já tinha isso tudo, você sabe, tem muito conteúdo. O texto bíblico tem essa característica, é a densidade. Nós que estamos acostumados com uma literatura mais contemporânea, às vezes lemos páginas e páginas, que não é muito denso. Às vezes a gente lê um livro e aí tem a tal ficha de leitura, né? Resuma. E a gente consegue resumir. Tenta resumir um texto desse. Não dá. Não dá. É muito denso. Vamos lembrar, gente, que o método de escrita antigo era caro demais. Escrever em papiro, ter material de escrita, transmitir esse material, copiar, era caro. Então o pessoal, eles eram muito intensos nas palavras. Isso era geral, tá? Isso no mundo antigo era geral. Se escrevia com muita intensidade. Hoje é que a gente está acostumado a excesso de palavras, né? Como já lhe disse em outra ocasião, quem fala demais acaba dando bom dia a cavalo, é um velho ditado. E aí os autores bíblicos não, esses são densos, por isso que a gente tem que ler com cuidado, a gente tem que realmente olhar para cada verso, olhar para o que vem antes, para o que vem depois, entender o texto de uma maneira geral, porque o conteúdo ele é muito conteúdo, às vezes em poucas palavras. Então, não vamos perder isso. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão aqui, ou expressões similares, a gente vai encontrando no Novo Testamento. É a palavra, uma palavra abençoadora, é uma palavra de exaltação, né? Bendito seja bem falado, fale-se coisas boas. É isso que é bendito, tá? Bendito, abençoado.
é sobre quem se pronuncia coisas boas. Então, falem-se coisas boas sobre o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, olha que interessante, hein? Grande misericórdia. Tem pessoas que têm uma leitura muito pobre da vida com Deus e veem o Deus o tempo todo como grande juiz. E não veem que Deus é o de grande misericórdia. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui a frase continua, a frase é um pouquinho longa, mas eu vou dividindo ela aqui para a gente poder absorver mais esse conteúdo. Então, Deus está agindo aqui de acordo com a sua grande misericórdia. Desde o Antigo Testamento, desde o começo do Antigo Testamento, aliás, ele se revela como alguém extremamente misericordioso, alguém que estende bondade e misericórdia. Então, de acordo com essa característica dele de ser misericordioso, ele fez o quê? Ele nos regenerou. Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Esse viva aqui no final, que qualifica a esperança, é interessante a gente observar. Por que não somente para uma esperança? Porque a nossa esperança não é apenas uma quantidade de conteúdos que a gente aprende e interioriza. A nossa esperança é uma pessoa. Essa pessoa está viva agora. Essa pessoa foi morta numa cruz, tomou a sua vida de volta, ressurgiu, apareceu a várias pessoas numa vez só, foi a mais de 500, subiu aos céus, está reinando com Deus e voltará. Esse é Jesus Cristo. Então a nossa esperança, ela é uma esperança viva, porque ela é uma pessoa. E aí Pedro vai explicar isso, né? Essa esperança viva, né? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O tema da ressurreição, nós estudamos aqui intensamente, especialmente no final da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você perdeu esse conteúdo, eu convido você, depois de ver esse vídeo aqui no canal, pesquise a playlist em 1 Coríntios, você vai ver com que intensidade o apóstolo Paulo e agora também o apóstolo Pedro tratam do tema da ressurreição. Isso é fundamental ao cristianismo. A ideia, o conhecimento, o tema de que Jesus Cristo tomou a sua vida de volta e ressurgiu, e que nós também, após essa vida, após morrermos, nós também seremos ressuscitados com ele. Isso é fundamento da fé cristã. Não tem fé cristã sem a fé na ressurreição. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Então, herança é a ideia de que receberemos algo que nós não construímos. Vamos lembrar que a salvação, ela é dada de graça para o ser humano. A ordem das coisas que a gente não pode perder, vimos isso muito em Romanos, é que o ser humano é salvo por uma graça de Deus, não por nenhum mérito nosso. Nós não temos mérito nenhum, nada que nós possamos dar a Deus para ganhar nossa salvação. Então, é o sangue de Jesus que compra a nossa salvação. Uma vez salvos, nós vamos viver uma vida de acordo com essa nova condição de salvo. Você não sai das trevas para a luz para continuar andando nas trevas. Você vai viver de acordo com como sendo um filho de Deus, alguém da luz. E aí, então, você frutifica, produz as obras que são dignas do reino de Deus, como consequência da sua salvação. Então, tudo que nós recebemos é de graça. É por graça de Deus. Inclusive, está aqui, herança. A herança não é o que o filho constrói. O que o filho constrói é dele. Herança é o que o pai construiu e entrega para o seu filho de presente. Então, nós temos aqui uma herança para ser recebida, e essa herança é diferente de uma herança humana, de bens que uma pessoa deixa para outra. Não, essa não. Essa jamais poderá perecer. Quer dizer, se perder, estragar, de alguma maneira se desfazer. Jamais poderá macular-se. Pense assim, tem coisa que não se estraga, não se desfaz, mas se mancha. Por exemplo, um aço. Um aço, ainda que ao longo das eras ele vá se desfazer, mas pense ali uma peça de aço, ela quando já está mais velha, você vê as manchas nela. Não, a nossa herança não. A nossa herança não só ela não se destrói, ela nem mesmo se mancha. E ainda, ela nem mesmo perde o seu valor. Porque você pode dizer assim, não, mas uma peça de ouro, por exemplo, ela não só não perece, ela também não se mancha, sim, mas ela perde o seu valor. Mesmo o ouro passa por períodos de inflação. Nós veremos isso aqui no texto, daqui a pouquinho já vou lhe mostrar sobre isso aqui.
a herança guardada nos céus para vocês. Então, a nossa herança não é terrena. É algo que Deus guardou no céu para nós. O apóstolo Paulo falou que nunca ninguém viu, nunca alguém ouviu, nem subiu a mentalidade humana o que Deus tem guardado para nós. Essa herança guardada nos céus para vocês, vocês que mediante a fé, estão vendo que não é mediante as obras? É mediante a fé. São protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então, nós somos protegidos pelo poder de Deus. Eu quero aqui dar uma palavrinha só, eu vou, depois dessa palavrinha, dar uma pausa para retomar no próximo vídeo. Uma palavrinha aqui para libertar você, pela palavra de Deus, do conteúdo completamente equivocado, da tal da cobertura espiritual, em que alguns falsos mestres se colocam aqui como grandes poderes, e eles dizem, você tem que estar sob a minha cobertura. Se você sair aqui da minha tenda, da minha placa, eu vou tirar a cobertura e você vai estar sem proteção. Vamos ler aqui de novo. Olha, herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo quê? Protegidos pelo quê mesmo? Pelo poder de Deus. Então não tema essa conversa de cobertura espiritual de qualquer falso professor, de qualquer falso mestre, porque Deus está protegendo você pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Por quê? Porque ainda que nós sejamos agora salvos, o que nós haveremos de ser ainda será revelado. Nós ainda não sabemos tudo o que nós seremos em Cristo no nosso estado pleno na eternidade. Eu agora vou dar aquela pausa que eu anunciei agora há pouco. Eu convido você a continuar lendo e voltar no próximo vídeo para a gente continuar estudando essa carta de Pedro. Eu agradeço a sua companhia de sempre, você que está aqui assistindo os vídeos. Lhe peço que, se esse material aqui foi bom para você, você compartilhe com uma pessoa e aproveite e no próximo vídeo você volta para a gente poder continuar esse estudo, porque aqui, como você já sabe, nós estudamos a Bíblia. Até lá!